A Revolução Industrial foi um dos processos mais importantes da história da humanidade, pois transformou profundamente a economia, a sociedade, a política e a vida cotidiana. Iniciada na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, ela marcou a passagem de uma economia predominantemente agrária e artesanal para uma economia baseada na produção industrial mecanizada. Seus efeitos se espalharam pelo mundo e continuam influenciando a sociedade contemporânea. Antes da Revolução Industrial, a maior parte da população vivia no campo e trabalhava na agricultura. Os produtos eram fabricados por artesãos em pequenas oficinas ou nas próprias casas dos trabalhadores. Esse sistema, conhecido como manufatura, dependia do trabalho manual e produzia mercadorias em quantidade limitada. Com o crescimento populacional, a expansão do comércio e o aumento da demanda por produtos, tornou-se necessário desenvolver formas mais rápidas e eficientes de produção. A Inglaterra foi o primeiro país a passar por esse processo devido a uma combinação de fatores favoráveis. O país possuía grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro, matérias-primas fundamentais para a indústria. Além disso, contava com estabilidade política, um mercado consumidor em expansão, capitais acumulados pelo comércio colonial e uma rede de transportes relativamente desenvolvida. O cercamento dos campos, conhecido como Inclusure Acts, também contribuiu para a formação de uma grande massa de trabalhadores disponíveis para as fábricas. Uma das principais características da Revolução Industrial foi a introdução de máquinas no processo produtivo. Entre as invenções mais importantes destacou-se a máquina a vapor aperfeiçoada por James Watt. Utilizando a energia produzida pela queima do carvão, essa máquina passou a movimentar equipamentos industriais, locomotivas e embarcações. O uso da energia mecânica aumentou significativamente a produtividade e reduziu o tempo necessário para fabricar mercadorias. A indústria têxtil foi a primeira a experimentar grandes transformações. Máquinas como a Spinning Jenny, a Waterframe e o tir mecânico permitiram a produção em larga escala de tecidos e roupas. Com o aumento da produção, surgiram grandes fábricas que concentravam centenas de trabalhadores em um mesmo local. Esse modelo substituiu gradualmente a produção artesanal e alterou profundamente as relações de trabalho. O crescimento das fábricas levou à intensificação do processo de urbanização. Milhares de pessoas deixam o campo em busca de emprego nas cidades industriais. Centros urbanos como Manchester, Liverpool e Birmingham cresceram rapidamente. No entanto, o desenvolvimento urbano ocorreu de forma desordenada. As moradias operárias eram frequentemente pequenas, superlotadas e sem condições adequadas de higiene. Doenças e epidemias eram comuns entre a população trabalhadora. As condições de trabalho nas primeiras fábricas eram extremamente difíceis. As jornadas podiam ultrapassar 14 horas diárias, os salários eram baixos e não existiam leis trabalhistas que protegessem os empregados. Mulheres e crianças eram amplamente utilizadas como mão de obra, pois recebiam salários menores que os homens. Acidentes de trabalho eram frequentes devido à falta de segurança nas máquinas e aos ambientes insalubres. A Revolução Industrial também provocou profundas mudanças sociais. A burguesia industrial fortaleceu sua posição econômica e política ao controlar os meios de produção e acumular grandes riquezas. Ao mesmo tempo, surgiu o proletariado industrial, formado pelos trabalhadores assalariados das fábricas. A relação entre burguesia e proletariado tornou-se um dos temas centrais dos debates sociais e políticos dos séculos XIX e XX. As desigualdades geradas pelo novo sistema econômico estimularam o surgimento de movimentos de contestação. Alguns trabalhadores destruíam máquinas, acreditando que elas eram responsáveis pelo desemprego. Esse movimento ficou conhecido como ludismo. Posteriormente surgiram sindicatos e associações operárias que lutavam por melhores salários, redução da jornada de trabalho e direitos trabalhistas. Essas reivindicações contribuíram para a criação de leis que regulamentaram as condições de trabalho ao longo do século XIX. Diversos pensadores analisaram as transformações provocadas pela industrialização. Entre eles destacou-se Karl Marx, que criticou o capitalismo industrial e argumentou que a exploração dos trabalhadores era uma consequência natural desse sistema. Suas ideias influenciaram movimentos políticos e sociais em várias partes do mundo.
A partir do século XIX, a industrialização expandiu-se para outros países, como França, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Japão. Novas tecnologias surgiram, dando origem à chamada Segunda Revolução Industrial, caracterizada pelo uso da eletricidade, do petróleo, do aço e do desenvolvimento da indústria química. Invenções como o telefone, a lâmpada elétrica e o motor a combustão ampliaram ainda mais as possibilidades de produção e comunicação. A Revolução Industrial alterou definitivamente a relação dos seres humanos com o trabalho, a tecnologia e a natureza. Ela impulsionou o crescimento econômico, aumentou a produção de bens e estimulou avanços científicos e tecnológicos. Ao mesmo tempo, gerou problemas sociais, desigualdades econômicas e impactos ambientais que permanecem relevantes até os dias atuais. Por essa razão, a Revolução Industrial é considerada um dos marcos fundamentais da história moderna, pois inaugurou um novo modelo de sociedade baseado na indústria, no capitalismo e na inovação tecnológica contínua.